Aí veja só, coloquei duas frases. A criança brinca distraída e a necessidade de encarar a gramática surge cristalina. As palavras em destaque, distraída e cristalina, são classificadas como advérbio de modo. O que vocês acham? Me conta. Prof, você tá me assustando, eu nunca vi assim. Dailane, tá achando que fica mais fácil ou mais difícil? Me conta. Me fala se acha mais fácil ou mais difícil. Me conta aí, me conta aí. Então, veja só. Aqui eu falei que essas palavras em destaque, distraída e cristalina, eu disse que são advérbios. Parece que sim ou parece que não? Aí, professora, vamos analisar esse negócio. Primeiro, você falou, vou repetir o passo a passo. Para encontrar o verbo, pronto, vamos marcar o verbo, ó. Vamos marcar aqui o verbo de verdinho, pronto, marca texto. Então, vamos marcar o verbo. Acabei de encontrar o verbo. E vamos marcar também o substantivo. O substantivo aqui eu vou circular, beleza? E eu falei que o segredo da língua portuguesa é puxar setinhas. Vou conectar. Vocês acham que distraída tá conectada à criança ou tá conectado à brinca? Tá ligado ao substantivo ou tá ligado ao verbo? Ai, professora, eu acho, olha pra cá. Professora, eu acho que distraída é o modo como ela brinca. Parece que é um modo, professora. Mas sei lá, eu também acho que pode ser uma característica da criança. Acompanha o meu pensamento. Se tiver ligado ao verbo, vai ser advérbio. Pronto, que é o que a gente já entendeu. Mas se tiver ligado ao substantivo, vai ser o quê? Fala pra mim. Adjetivo. Então, agora a gente vai ter de resolver esse espírito da confusão. Olha só o conceito que eu passei para vocês inicialmente. Olha o conceito como conceito é importante. Veja, veja, veja. As classes conectadas ao substantivo são classes o quê? Variáveis. Mas o advérbio é uma palavra o quê? Me conta. Invariável. Então, quando a gente pega essa estrutura, a criança brinca distraída. Onde tem criança, eu vou colocar o menino. Aí vai ficar o menino. Completem a minha frase, por favor. O menino brinca. Complete. Isso mesmo. Distraído. Sim ou não? As crianças brincam distraídas. Opa, aqui é distraído, né? Então, o menino brinca distraído. As meninas brincam distraídas. Vocês concordam que distraído se ajustou ao menino? Se essa palavra ficaria no masculino, feminino, singular, plural, então a conexão não é com o verbo. Não é o modo como ela brinca, é uma característica da criança, perfeito? Então não é o modo como brinca, é uma característica da criança. Quando, como eu estou falando, que o segredo da língua portuguesa é conectar. Por que conectar? Ao falar com vocês, eu estou produzindo um texto. A palavra texto vem do latim, que é tecido. É tudo conectado. Não tem nada solto pelo meio do caminho. Se não tem nada solto, o mistério, o segredo, desvendando, na verdade, o segredo, o que eu faço? Eu conecto. Professora, mas essa sua orientação aí não está dando certo não, porque aqui eu tive dúvida. Tá ligada a quem? Teve dúvida? Você vai mexer na palavra variável. Se a palavra que eu preciso classificar, se ela permanecer da mesma forma, então é advérbio. Mas se essa palavra modificar, ficar no masculino, feminino, singular, plural, então eu já sei que não é advérbio, porque o advérbio é invariável. Perfeito? Então pronto. Chegamos à conclusão de que a relação não é com o verbo, então não é advérbio de modo, e eu acho que seria muito apetitoso achar que é advérbio de modo, tudo bem? Então não é advérbio, é um adjetivo, porque se relaciona com o substantivo e a gente confirma que é uma palavra variável, é uma característica da criança. Perfeito? Aí vamos para a próxima.
A necessidade de encarar a gramática surge cristalina. Prof, vamos analisar. Cadê primeiro o verbo? Tá bem aqui. Vocês acham que cristalina tá ligada a quem? Me conta, por favor. É o modo como ela surge? Ou é uma característica da necessidade? Eu vou repetir. Se eu acho que é uma conexão, que tem uma conexão com o verbo, seria um advérbio. Mas se eu acho que cristalina é uma característica da necessidade, então seria um adjetivo. Essa é a nossa dúvida. Professor, então pronto, eu tive dúvida ao conectar, percebi que pode estar ligado a um ou estar ligado a outro. O que a gente faz para resolver? Mexe no substantivo, tudo bem? Para avaliar se aquele termo se ajusta ou não. Eu falaria que o medo emerge, eu coloquei surge, né? O medo surge cristalino. Os pensamentos surgem cristalinos. As ideias surgem cristalinas. Concorda que é variável? Se é variável, então não se ajusta ao verbo, não é advérbio. Se é variável, então a conexão é com o substantivo. Vamos então resolver esse probleminha aqui. Então eu sei que a conexão não é com o verbo. Se a conexão não é com o verbo, então não pode ser advérbio, só pode ser o quê? Fala para mim, pessoal, adjetivo. Aí olha o comando que eu coloquei. As palavras em destaque são classificadas como advérbio de modo. Se formos pelo coraçãozinho palpitante, eu perguntaria: a criança brinca como? Distraída, professora. Surge como? Cristalina. Não é o modo como brinca, não é o modo como surge. É uma característica, vamos aqui destacar. É uma característica da criança e é uma característica da necessidade. Pessoal, vocês acham, quem chegou depois, lá no começo da nossa aula, eu falei, ó, como é que a gente vai seguir aí o estudo de língua portuguesa pensando no edital como um todo? Primeiro eu encaro gramática. Depois eu vou para a interpretação e depois eu vou para a produção de texto. Vocês acham que entender essas conexões estruturais faz com que eu entenda o texto melhor, sim ou não? Não tenha dúvida de que sim. Quando eu começo a entender que gramática é tudo conectado, eu começo a pensar, buscando, puxando setinhas, eu estou entendendo de maneira exata, de maneira técnica aquilo que é falado. Se você está com dificuldade em interpretação de texto, é porque falta a base, que é a parte de gramática, beleza? Só que essa parte de gramática, como eu mencionei anteriormente, também tem uma sequência lógica. Qual é a nossa sequência lógica? Só para voltar aqui para repetir, pessoal. Eu falei que o nosso primeiro degrau, que é onde está a lógica de tudo, é o quê? Morfologia. Você vai chegar ao segundo degrau, sintaxe do período simples, depois de ter dominado morfologia. Aí depois vai para o período composto, vai para a pontuação, vai para a reescritura. Então a ideia é organizar. Sabe o segundo slide quando eu perguntei por que eu ainda tenho dificuldade? Porque estuda seguindo uma sequência errada, sem obedecer aquilo que é pré-requisito para o próximo conteúdo. Não tem como. Se eu começo errado, não tem como dar certo. Eu preciso começar de maneira lógica, de maneira sequencial. E aí, de novo, comentando, quem é aluno do método vai falar, porque aqui ao vivo e a cores não tem como mentir, né, meu povo? Então, quem é aluno do método vai falar. No método RISE, que é a nossa matriz de gramática, eu sigo exatamente essa sequência. Então, o primeiro circuito de aprendizagem, morfologia, aí a gente cumpre metas. Segundo circuito de aprendizagem, sintaxe do período simples e cumpre metas. Sintaxe do período composto. Então, eu organizei o método RISE em 4 circuitos de aprendizagem. E eu vou repetir o maior circuito, que tem uma maior quantidade de aulas, que o e-book é maior, que a gente tende realmente a concentrar muita energia, é a morfologia, que é a base da nossa casa, que é a estrutura da nossa construção, beleza? Construiu isso aqui,
todo o resto vai se encaixar, todo o resto vai ter lógica. E a gente tá abrindo agora a primeira turma de 2023, tá? A novidade, eu não vou falar do curso agora não, só tô comentando para vocês perceberem que é exatamente essa sequência. Por isso que dá certo, porque tem uma sequência lógica do pensamento. Mas eu já vou antecipar a novidade dessa turma do Método Rise. Nós vamos ter 5 aulas ao vivo pelo Meet. Há muito tempo eu não fecho o Método Rise com aulas ao vivo, pela quantidade de aulas que eu tenho aqui no curso presencial. Mas para essa nova turma, nós vamos ter 5 aulas ao vivo pelo Meet. A primeira já é dia 30, tá? A primeira já agora vai ser dia 30 de janeiro, perfeito? Então, se vai pensando aí, se você quiser fazer parte do método, nós vamos ter 5 encontros ao vivo pelo Meet para você tirar todas as dúvidas, organizar o pensamento, perfeito? Então, vamos parar a fofoca e vamos voltar para cá. Perfeito. Então, o que eu coloquei aqui tá errado. Então, tá falso.